estudante da terceira série, bem-vindo à nossa primeira aula do ano de 2021. Meu nome é Amanda Vieira, sou a professora de vocês nesse ano e acompanharei vocês na disciplina de matemática até o final do ano. Nosso primeiro conteúdo a ser abordado vai ser razão e proporção. Alguns de vocês devem lembrar muito bem desse conteúdo, outros devem lembrar mais não tão bem, mas de fato é um conteúdo que vocês já viram muitas vezes, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, porque é um dos conteúdos mais cotidianos e rotineiros no nosso dia a dia, e por isso tão cobrado no estudo, e por isso a gente sempre relembra ele. Por que relembrá-lo na terceira série do ensino médio? A terceira série do ensino médio, ela traz alguns conteúdos chaves no Enem, em alguns vestibulares, e revisa alguns conteúdos necessários, prévios, para outros tipos de assuntos que veremos à frente, como estatística. E razão e proporção, além de porcentagem, são conteúdos chaves, conteúdos prévios para estatística. Então, é uma forma de revisão, mas também é uma forma de rever com vocês algum ponto importante do conteúdo razão e proporção, que se vocês fizeram a prova do Enem de 2020, perceberam que caiu muita razão, foi cobrado muito o conteúdo razão no Enem, inclusive eu coloquei algumas questões na atividade de vocês, e também porcentagem. Então, o que vem a ser razão? Teoricamente, razão é uma fração, né, uma divisão, que permite comparar duas grandezas, ou dois números. O que vem a ser grandezas? Só para relembrar. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, mensurado, como por exemplo, a velocidade. Nós podemos mensurar a velocidade, atribuir valores à velocidade. O tempo também, nós podemos mensurar, atribuir valor ao tempo. Distância, uma distância percorrida, nós podemos mensurar a distância, uma certa distância percorrida. Então, tudo isso são grandezas, algo que pode ser medido. E a razão, ela permite comparar duas grandezas. Por exemplo, quando comparamos o tempo e a distância, ou a distância e o tempo, essa comparação nos retorna a velocidade média. Um determinado percurso realizado em um determinado tempo nos retorna o valor da velocidade média necessária para realizar esse percurso nesse tempo. Então, isso é grandeza, tudo aquilo que pode ser medido. E a razão é a comparação entre essas grandezas. Eu vou mostrar exemplos para ficar mais claro para vocês, não ficar só na fala. Matematicamente, nós definimos razão do número, por exemplo, do número x para o número y como quociente de x por y. Como eu disse, a razão é a divisão, né? É o quociente. Quociente, para quem não lembra, é o resultado da divisão de um número por outro. Então, a razão é a divisão, é o resultado, na verdade. É o resultado da divisão, que nós chamamos de quociente, de um número por outro. No caso aí, eu chamei os números de x e y. Então, razão é o quociente, é o resultado da divisão de x por y. Lembrando que o denominador não pode ser zero, né? Numa fração, numa divisão. Simbolicamente, nós representamos uma razão dessa forma, em forma de fração, x por y, né? X sobre y, ou dessa forma linear aqui, e lemos x está para y. Essa forma linear é lida da seguinte maneira, x está para y. Isso é uma razão. Matematicamente, se escreve assim, ok? E só para enfatizar uma linguagem que usamos bastante, x e y aqui são os termos da razão. E x é chamado de numerador, porque aqui é uma fração, certo? Então, x é chamado de numerador e y de denominador. Ou, uma linguagem bastante recorrente também quando tratamos de razão, é chamar o numerador de antecedente. E o denominador, no caso y, de consequente. Tá certo? É só uma terminologia importante para vocês ficarem letrados em matemática, né? Cientes dos termos utilizados em matemática para saber traduzir, né? Numa questão. Enfim, vamos então para alguns exemplos para vocês entenderem na real, nas questões, como expressamos uma razão e o que é cobrado. Nesse primeiro exemplo, nós temos o seguinte. Em um grupo de 45 pessoas, 10 são homens.
qual a razão entre o número de moças e o total de pessoas? Uma coisa muito importante quando a gente vai trabalhar com razão é a ordem que nós vamos escrever. Deixa eu voltar aqui para mostrar. Eu disse para vocês que numa razão nós temos o antecedente e o consequente, o numerador e o denominador. Então, essa ordem, quem vai ficar em cima, quem vai ser o antecedente, quem vai ser o numerador e quem vai ficar embaixo, quem vai ser o consequente ou o denominador, é muito importante, porque muda completamente o valor da razão, certo? Então, qual que vai ser essa ordem? Como que eu vou saber essa ordem? Da seguinte forma, o exercício vai nos falar. Aqui ele pede qual a razão entre quem? O número de moças e o total de pessoas. A primeira grandeza a ser solicitada, no caso aqui o número de moças, vai ser o antecedente, vai ser o numerador. E a segunda grandeza a ser solicitada, no caso total de pessoas, vai ser o consequente, no caso o denominador. Então, é assim que monta. Se colocássemos o total de pessoas em cima e o número de moças embaixo, já seria uma outra razão, que não foi o solicitado aqui, tá certo? Então, esse exercício aqui mostra, o objetivo desse exercício aqui é somente esse, mostrar como poderia ser pedido, cobrado, a questão de uma razão, né? E também como a gente monta ela, que a ordem dessa montagem é importante. No caso aqui, o número de moças não é falado explicitamente, né? Mas é bem óbvio, porque se o total, em um grupo, o total de pessoas é 45, sendo 10 homens, logo, falta aqui de 10 homens, o restante são moças. Então, o restante são 35. Então, o número de moças é 35 e o total de pessoas, 45. Essa é a razão solicitada. Outra coisa muito importante de se enfatizar aqui nessa questão é o seguinte: essa é a resposta? Eu diria que não. Mim, se fosse uma questão minha de prova, essa não seria a sua resposta, daria meio certo. Se fosse num vestibular ou num Enem, em uma prova que cobrasse questões objetivas, provavelmente, ou você poderia encontrar essa resposta nas alternativas, ou não. Por que não? Porque às vezes ele te entrega a resposta simplificada. Gente, isso é uma fração. E frações, elas podem ser reduzidas ou não. Aí você olha para a fração. Essa fração, eu posso simplificá-la? Posso reduzi-la? Posso. Então, faça isso. Aqui eu posso reduzir dividindo em cima e embaixo por 5. Se eu fizer isso, 35 por 5 dá 7, 45 por 5 dá 9. 7 nonos. Posso reduzir? Posso simplificar? Não, já está irredutível. Então, numa prova minha, essa seria a resposta. Mas, se vocês olharem na prova do Enem de 2020, numa questão que eles pediram a razão, eles não simplificaram, deixaram sem reduzir a fração. Então, varia, isso vai variar do que é solicitado. Mas é sempre bom você saber que você pode ou não reduzir, que você tem que saber reduzir e simplificar uma razão, uma fração. E é isso. Essas duas frações são equivalentes, eu só simplifiquei elas. Então, qual a razão entre o número de moças e o total de pessoas? 7 números. É uma questão extremamente simples, eu só coloquei ela aqui para pontuar essas observações, tá certo? Aqui eu só quero que vocês prestem atenção nas observações, porque eu parto do princípio de que isso é um conteúdo bem simples, que vocês já estudaram e sabem, eu só quero relembrar vocês e que vocês prestem atenção nos detalhes, tá bom? O próximo exemplo aqui que eu trouxe para vocês diz assim: numa prova com 50 questões, Luiz Felipe acertou 40. Qual a razão entre o número de erros e o número de acertos? Então, vamos lá. A primeira observação que eu tinha falado é a ordem de se montar uma razão é importante. O número que vai ficar em cima, ou seja, que vai ser o numerador, o antecedente, vai ser a primeira grandeza solicitada. A primeira grandeza solicitada foi o número de erros. E a segunda foi o número de acertos. Então, escreva nessa ordem. Número de erros em cima, número de acertos embaixo. Ok. Número de erros, a questão falou? Não explicitamente, mas está bem óbvio. Se ele acertou 40 dentre 50 questões, logicamente o restante ele errou, que são 10. Então, 10 erros e o número de acertos é 40. Não vai me colocar 50 aqui, não. Então, assim, o que geralmente as pessoas erram numa questão de razão? A besteira, que às vezes se confunde, às vezes por falta de atenção, por confusão mesmo. Isso ocorre bastante, entende?
Então, aqui é só prestar bastante atenção. O número de erros não é 40, é 10. O número de acertos não é o total de questões, não é 50, é 40, ok? Posso deixar assim? Numa prova minha, não. Eu pediria para simplificar. Um vestibular, olha as alternativas. Se não for ter alternativa, se for uma prova discursiva no vestibular, simplifique. Parta do princípio de que você sempre tem que simplificar. Agora, se for uma questão objetiva, vê se essa resposta tem alternativa. Se não tiver, é porque você tem que simplificar. Aqui dá para simplificar por 10 em cima e embaixo. Fazendo isso, obtém um quarto que está irredutível, não tem como mais simplificar, sendo essa a resposta. Ok? Bem simples novamente. Vamos para outro exemplo. No outro exemplo, pede o seguinte: um terreno tem 70 metros de largura e tem essa largura representada em um desenho em 30 centímetros. Quer dizer que aqui eu medi um terreno e a largura desse terreno resultou em 70 metros. Quando eu fui desenhá-lo, eu representei esses 70 metros como 30 centímetros, porque obviamente eu não poderia, num desenho, né, seria muito grande representar 70 metros. Então eu representei ele, essa largura, em 30 centímetros. Isso se chama escala, a gente representar um desenho em uma certa medida em relação à medida real. Isso é denominado escala. E vocês já devem ter visto, por exemplo, em mapas. Mapas oferecem uma escala. O mapa ele não traz a medida real, ele traz uma medida proporcional. E aqui ele pede justamente qual a escala desse desenho. Gente, escala. Novamente, vamos voltar para Enem. Enem 2020. Essa prova foi muito legal do Enem 2020. Depois, se vocês quiserem comentar comigo nas aulas síncronas, virtuais que eu fizer com vocês, mas Enem 2020, caiu escala. Caiu escala. E em muitos vestibulares cai escala também. E é uma questão tão simples, nada mais é que uma razão. Onde pega? Novamente, como eu disse, razão, quando você vai trabalhar com razão, o que pega são os detalhes. Escala nada mais é que razão, o que pode pegar aqui são os detalhes. Então, eu quero que você preste muita atenção nos detalhes. Primeiramente, o que é escala? Escala é a razão. Então, se é razão, é uma razão que compara duas grandezas. Compara quais grandezas? A razão compara o comprimento considerado no desenho e o comprimento real, certo? Como eu disse, a ordem que você monta a razão é importante. A escala é uma razão entre quem? A primeira coisa que falou aqui é entre o comprimento do desenho. Então, o comprimento no desenho vai ser o meu antecedente e o comprimento real o meu consequente, o meu denominador. Então, a ordem que você vai montar é importante, tá certo? Montei aqui a minha razão. Outro detalhe muito importante que foi o que pegou no Enem de 2020. A escala compara ela compara duas grandezas. Que grandezas? Comprimento. Ela não compara áreas, ela não compara volumes. Na questão do Enem de 2020, ele trouxe volumes. Só que no final você tinha que extrair a raiz cúbica para transformar aquela medida em medida linear, em comprimento. Porque quando a gente trabalha escala, a gente trabalha o comprimento, a medida linear, não a medida cúbica, não trabalha o volume, entenderam? Então, esse foi um detalhe que pegou no Enem de 2020, que quando ele pediu a escala, no final da conta você estava trabalhando com volume, você tinha que extrair a raiz cúbica. Então, presta atenção nesse detalhe. A escala é uma razão. Entre quem? Nessa ordem. Comprimento no desenho sobre o comprimento real. E a gente está lidando com comprimento, não é área, não é volume. Ambos são medidas lineares, tá certo? Não é medida quadrática, não é medida cúbica. E outra informação importantíssima. Quando você vai comparar duas grandezas de mesma espécie, o que são grandezas de mesma espécie? Essas aqui são grandezas de mesma espécie. Estou comparando comprimento com comprimento. Um exemplo para vocês entenderem melhor o que são grandezas de espécies diferentes. Por exemplo, quando você vai calcular a velocidade, a gente compara, como que a gente calcula a velocidade média? Distância sobre o tempo. Então, a razão distância sobre o tempo são grandezas diferentes. A distância geralmente é medida em quilômetro, metro e tudo mais, e o tempo é em horas, segundos. Não tem como eu colocar o tempo na mesma unidade de medida da distância, e nem a distância na mesma unidade de medida do tempo.
Só que agora, em escala, você compara a grandeza de mesma espécie, você está comparando medida de comprimento. As duas, tanto o antecedente quanto o consequente, tanto o numerador quanto o denominador, são grandezas de mesma espécie, eu estou comparando comprimentos. Já que são grandezas de mesma espécie, a observação importante é, tem que estar na mesma unidade de medida, ok? Aí que está o problema nessa questão. Ela forneceu a largura, o comprimento real está em metros, o comprimento no desenho está em centímetros. Então, eu posso deixar assim? Não posso. Tem que ambos medidos na mesma unidade, certo? Então, é só você transformar. Ou transforma centímetros para metro, ou transforma metros para centímetro. Dica importante da professora. Tenta transformar tudo para centímetro. Geralmente as escalas em mapas, em tudo, são utilizadas em centímetro. É uma unidade meio que padrão das escalas, tá bom? Não que eu não possa usar outras, mas tem a maioria são em centímetros. Então, transforma para centímetro. Até porque, se você for transformar centímetro para metro aqui, você vai lidar com números decimais quebrados, não vai lidar com valores inteiros, tá certo? Mas é isso. Importante lembrar que a maioria das escalas são representadas em centímetros, tá certo? Transformando isso aqui, 70 metros em centímetros, corresponde a 7.000 centímetros. Professora, como a senhora fez essa conta? Não, sei que eu já estudei transformações de unidades de medidas, mas não lembro. Ok, anota aí essa dúvida e vamos ter as aulas virtuais, síncronas, e vocês tiram essa dúvida em sala comigo, na sala virtual comigo, tá bom? Vou seguir. Tá tudo na mesma unidade de medida? Pronto, essa é a minha razão. 30 sobre 7.000. Posso deixar assim? Se dá para simplificar, tem que simplificar. Dá para dividir por 10 em cima e embaixo. Dividindo por 10 em cima e embaixo, fica 3 sobre 700. Ok? Então, essa é a minha razão. Essa é a minha escala. Qual é a escala desse desenho? 3 para 700. O que que isso representa? A cada 3 centímetros no desenho, corresponde a 700 centímetros na escala real. Entendeu? No tamanho real. E lembra que eu falei que a razão, ela pode ser representada tanto em forma fracionária quanto na forma linear. Uma escala, geralmente, a maioria das escalas, se você for olhar no rodapé dos mapas, ela é expressa em forma linear. Ela é uma razão expressa em forma linear, não em forma fracionária. Então, geralmente nas alternativas, tanto na questão do Enem também, estava em forma linear. Então, como que eu escrevo essa razão na forma linear? Assim, tá certo? 3 para 700. Tá vendo que eu não coloquei a unidade de medida aqui? É porque eu cortei. Como elas são iguais, cortei esse zero com esse zero, cortei centímetros com centímetros, e é isso. Mas eu sei que essa medida aqui está em centímetros. 3 centímetros no desenho, a cada 3 centímetros no desenho corresponde a 700 centímetros no tamanho real. Tá certo? Gente, se for ficando com dúvidas, vai anotando as dúvidas, porque a gente vai ter aula virtual, vocês podem perguntar, ou vocês depois podem me mandar a dúvida também, que eu discuto particularmente com cada um, tá bom? Eu tenho mais um exemplo para vocês que diz assim: um motorista faz um percurso de 450 quilômetros em 5 horas. Qual a velocidade média dessa moto? Então, velocidade média, física, mas nada mais é que uma expressão matemática. Velocidade média na física, vocês sabem a formulazinha, né? Delta S sobre delta T, enfim, deslocamento sobre o tempo, e é isso mesmo. Mas, matematicamente falando, velocidade média nada mais é que uma grandeza obtida pela razão. Velocidade média, ela é uma grandeza, ela pode ser mensurada. E como que eu determino essa velocidade média? Ela nada mais é que a razão entre quem? Distância percorrida sobre o tempo gasto para percorrer essa distância. Então, vamos lá montar. Velocidade média, primeiramente, é entre quem? A distância percorrida vem primeiro, então é o numerador. Tempo gasto, denominador. Ok. Qual que foi a distância percorrida aqui? 450 quilômetros e o tempo, 5 horas. Professora, mas a senhora não disse que tem que estar na mesma unidade de medida? Sim, tem que estar na mesma unidade de medida quando forem grandezas de mesma espécie. Aqui não são grandezas de mesma espécie. Isso aqui é distância, isso aqui é tempo. Lá na escala, as duas grandezas são de comprimento.
Aqui, então, lá são grandezas de mesma espécie. Aqui são grandezas de espécie diferentes. Entendeu? Então, não tem que colocar na mesma unidade de medida. Posso deixar assim? Posso deixar assim. E se vocês lembrarem, geralmente em física, quais as unidades de medidas mais usuais? Quilômetros por hora ou metros por segundo? Entendeu? Aqui já está em quilômetros por hora, eu vou deixar assim. Professora, deixo assim a razão? Não, não deixo assim, simplifica. Tem como simplificar? Tem. Mais do que simplificar, tem como dividir. Porque fração é uma divisão, certo? Tem como dividir para dar um valor inteiro. 450 dividido por 5 dá um valor inteiro. Então, você pode dividir. 450 dividido por 5 resulta em 90. 90 o quê? Lembre que lá em escala eu cortei centímetros com centímetros. Aqui não tem como cortar quilômetros com hora. Então, eu vou deixar as unidades, conservar quilômetros por hora. Então, essa é a velocidade média. Nada mais é que uma razão, uma comparação entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Ok? Um outro exemplo diz assim: calcule a densidade demográfica de uma região de 5.400 metros quadrados, que é ocupada por uma população de 16.200 habitantes. Densidade demográfica, lá, um termo lá da geografia, assim como escala. Escala também é um termo lá da geografia. Densidade demográfica nada mais é que uma razão também, uma comparação entre o número de habitantes em uma determinada área, uma determinada região. Para montar essa razão, fica número de pessoas sobre a área ocupada. O número de pessoas aqui é 16.200 e a área ocupada informada é 5.400 metros quadrados. São grandezas diferentes, então não tem como colocar na mesma unidade de medida. Então vai ficar assim, não tem nem como eu cortar as unidades de medida porque são diferentes. E agora, deixa assim? Olha, se der para simplificar os números, simplifique. Mais do que simplificar, esses números eu posso dividir, que vai resultar em um valor inteiro. Se eu dividir 16.200 por 5.400, resulta em 3. 3 o quê? Habitantes por metro quadrado. Entenderam? Então, aqui, densidade demográfica me fala isso. Nessa determinada região aqui, a cada 1 metro quadrado, vai ter 3 habitantes residindo, territoriando aquela área. Então, sobre razão, é isso que eu queria relembrar com vocês, lembrar como que eu escrevo uma razão, que ela nada mais é que uma simples fração, mas que importa a ordem como eu escrevo essa fração, quem vai ficar no numerador, quem vai ficar no denominador. E também prestar atenção nessas questões sobre unidade de medida, né? Quando é grandezas de mesma espécie, tem que estar tudo na mesma unidade de medida. Também lembrar de simplificar as razões, quando possível, ou dividi-las, se possível for, para resultar em um número inteiro. Então, são simples detalhes que eu gostaria de relembrá-los com vocês para evoluirmos, para entrarmos num conteúdo que necessita desse conhecimento, que é o conteúdo de proporção. O que seria uma proporção? Proporção nada mais é que a igualdade entre duas razões. Já vimos o que é uma razão, uma fração. Então, se eu igualar duas frações, eu tenho uma proporção. Como assim, professora? Matematicamente é da seguinte forma: se houver 4 números racionais, no caso aqui eu exemplifiquei como A, B, C e D, não nulos, não podem ser zero. E nessa ordem, é possível afirmar que a razão A sobre B é igual a C sobre D, então temos uma proporção. Como assim, professor? Se eu tenho a razão A sobre B e essa razão for igual à razão C sobre D, eu tenho então uma proporção. Eu vou exemplificar isso com números para vocês entenderem melhor, mas eu gostaria só de observar o seguinte: da mesma forma que a razão eu posso escrever de forma linear, a proporção também posso escrever de forma linear. A sobre B é uma razão que eu posso escrever assim: A está para B. E C sobre D é uma razão que eu posso escrever assim na forma linear: C está para D. E essa é a forma linear dessa proporção. A leitura de uma proporção é feita da seguinte forma: A está para B, assim como C está para D. A, B, C e D são termos dessa proporção aqui, que eu exemplifiquei para vocês, e também recebem terminologias matemáticas, só para vocês conhecerem. A e D, na forma linear é mais fácil de observar. A e D são chamados de extremos, estão no início e no fim
no início e no final da proporção. E esse B e C estão aonde na minha proporção? Estão no meio. Então, B e C são termos chamados de meios na proporção. E A e B são termos chamados de extremos na minha proporção. Tanto aqui, tanto na forma aqui fracionária quanto na forma linear, esses termos recebem esse nome. A e B, extremos da proporção, C e B, meios da proporção. Ok? São simples terminologias, caso vocês se deparem com ela, para vocês saberem quem é quem. Vamos exemplificar com números para ficar mais fácil de entender. Antes de entrar na propriedade fundamental, eu vou correr com ela aqui para o final para exemplificar para vocês. Olha aqui no finalzinho da página, esse exemplo aqui. 1 está para 2, assim como 5 está para 10. Eu posso afirmar que isso é uma proporção. Por quê? Dividir 1 por 2. Quanto é 1 dividido por 2? 0,5. E quanto é 5 dividido por 10? Também é 0,5. Então, aqui eu tenho duas frações, duas razões, com números diferentes, só que elas representam o mesmo valor. Então, elas são iguais. Se elas representam o mesmo valor, elas são iguais. Entendeu? Isso que é proporção. São frações com números diferentes, só que representando o mesmo valor. Isso que é proporção. Então, a partir desse exemplo, eu gostaria de mostrar para vocês algumas propriedades que vão ajudar vocês a lidar com as proporções que aparecem nos exercícios, que são cobrados no exercício. A primeira propriedade, dita propriedade fundamental das proporções, e muito utilizada também em regra de 3, que vocês fazem muito, é a seguinte: em toda proporção, sempre que você tiver uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Esse aqui é o famoso multiplicar cruzado. Vocês falam multiplicar cruzado, a terminologia formal correta de se dizer é produto dos extremos igual ao produto dos meios. Entendeu? Então, toda vez que você tiver uma proporção, que foi identificada uma proporção, ou seja, uma igualdade entre duas frações ou duas razões, você pode multiplicar os extremos. Quem são os extremos nesse caso? A e B. Pode multiplicar os extremos e isso vai ser igual ao produto dos meios. Quem são os meios? B e C. Assim, vai ficar dessa forma. Multiplicando cruzado, como costuma-se dizer, A vezes D é igual a B vezes C, como eu escrevi aqui. Vamos para alguns exemplos para colocarmos isso em prática, para ver como que isso é cobrado e para ajudar vocês também nas atividades que eu passei. Aqui eu trouxe para vocês um sisteminha com duas equações, onde, na verdade, uma equação é uma proporção. Olha para essa aqui, x sobre 9 igual a y sobre 4. E isso é uma proporção. Eu tenho aqui uma razão e eu tenho outra igualada a outra razão. Quando eu tenho igualdade entre duas razões, eu tenho uma proporção, certo? Quando eu tenho, assim, um sisteminha envolvendo uma proporção e uma outra equação, como que eu resolvo? Na verdade, esse aqui, existem vários e vários métodos de se resolver esse sisteminha de equação. Como que vocês... eu vou resolver de uma forma, não significa que outras formas são erradas, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas e quiserem entender as outras formas, depois vocês podem me questionar. Eu vou resolver da seguinte forma. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas lá no sétimo ano, no oitavo ano, vocês aprenderam a resolver sisteminha de equação pelo método da substituição. Como assim? Pega uma das equações. Eu vou pegar de baixo, porque vai ficar mais simples. X menos y igual a 15. Isola uma das variáveis. Eu vou isolar o x. Como assim? O y está aqui desse lado, vou passar para o outro lado da equação. Então, o y estava negativo, veio positivo. E ficou assim, x é igual a 15 mais y. Então, com isso, eu isolei a minha variável x e descobri o seu valor. Qual que é o valor de x? 15 mais y. Substitui esse valor na outra equação, que é essa aqui, que é essa equação que, na verdade, é chamada de proporção, né? Substitui o valor de x nessa proporção. Então, ao invés de eu escrever x aqui, eu vou escrever o seu valor. 15 mais y está sobre 9, assim como y está para 4. Só substitui o valor de x. Aí, olha só, eu tenho aqui uma equação ou uma proporção onde a minha variável é y. Vamos encontrar quem é y. Se isso é uma proporção, o que eu posso fazer?
multiplicar cruzado, ou seja, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 15 mais y vezes 4. Eu vou colocar aqui entre parênteses para vocês entenderem. O 15 mais y, o 4 tem que multiplicar com 15 e tem que multiplicar com y, tá bom? O 15 mais y vai multiplicando todo ele com 4. Por isso que eu coloquei entre parênteses, porque todo ele vai multiplicando com 4. E y vezes 9. Aqui, se vocês entenderam, você vai distribuir o 4. 4 vai multiplicar com 15 e o 4 vai multiplicar com y. Vai resultar isso. 4 vezes 15, 60. 4 vezes y, 4y. 9 vezes y, 9y. Equaçãozinha básica de primeiro grau, quero isolar o valor de y, então 4y está somando aqui, vem subtraindo para o outro membro da igualdade. 9y menos 4y, 5y. O 5 está multiplicando com y, vai dividindo. 60 dividido por 5 é 12. Então, o valor de y é igual a 12. Se eu falei muito rápido, se eu foi muito rápido, não entendeu? Volta o vídeo, vai de novo, passo a passo, tenta fazer acompanhando, tá? Ok, então quais são os valores da minha variável x e y? Descobri o y é 12. E o valor de x? 15 mais y. Mas se o y é 12, substitui o valor dele. Eu sei que x é igual a 15 mais y, se y é 12, x então é 27. Descobri o valor das minhas variáveis. Então, aqui, qual que é a propriedade que nós usamos da proporção, que nós acabamos de falar? Propriedade fundamental, quando eu tenho uma proporção, ou seja, uma igualdade entre duas razões, eu posso multiplicar cruzado, ou seja, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Essa é uma propriedade que acabamos de usar, tá bom? Outro exemplo para vocês diz assim: a soma de dois números é 48 e a razão entre eles é de 7 para 5. Calcule esses números. É um problema semelhante ao que nós acabamos de fazer, só que ele trouxe o problema teórico, não trouxe o sisteminha montado. Eu vou ter que montar o sistema. Olha só, eu quero descobrir quais são esses números. A soma de dois números. Conheço esses números? Não, é justamente quem eu quero conhecer. Se eu não conheço, eu vou representar esses números por incógnitas, por letras. Vou chamar um de x e outro de y. Eu sei que a soma, então, de dois números, ou seja, x e y, a soma de x e y é 48, então escreve isso. A soma de x e y é igual a 48, x mais y é igual a 48. E a razão entre eles? Entre eles, quem? Entre esses dois números. Razão entre esses dois números. Ou seja, x está para y, né? Assim que eu escrevo uma razão. A razão entre esses dois números esse significa o sinalzinho de igual. É igual a 7 para 5, ou 7 sobre 5, ok? Viu? Novamente eu tenho um sisteminha aqui com duas equações, ou um sisteminha onde tem uma das minhas equações é uma proporção. Sisteminha com duas equações, novamente eu vou usar o método da substituição. Mas, como eu já disse, eu poderia resolver isso aqui de diversas formas, então não estou limitando ninguém, não estou falando que tem que ser resolvido dessa forma. Se vocês quiserem saber quais outras formas de resolver, ou quiserem me falar a forma que você resolveu, pode falar comigo nas aulas virtuais, ou pode entrar em contato comigo que a gente discute isso, tá bom? Eu vou pegar uma das equações e vou isolar. Eu vou preferir pegar essa aqui, ó, x mais y igual a 48. Vou isolar uma das variáveis. Novamente, eu vou isolar y. O que que isso significa? Vou deixar só o x desse lado da igualdade e o y foi lá para o outro lado da igualdade com o sinal trocado. Então, o valor de x é igual a 48 menos y, ok? Vou substituir esse valor de x na outra equação, que na verdade é uma proporção. Aqui no lugar de x, nessa proporção, eu vou escrever o seu valor, 48 menos y. Então, vai ficar assim. Só substituir o valor de x, 48 menos y, e o restante eu reescrevi da mesma forma. O y aqui embaixo é igual a 7 sobre 5, ok? Tenho aqui, então, uma proporção. Se é uma proporção, eu posso multiplicar cruzado, ou seja, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Lembrando que o 5 aqui vai multiplicar todo esse 48 menos y. Então, eu vou colocar entre parênteses para vocês entenderem que todo 48 menos y está multiplicando com 5. E do outro lado, 7 vezes y.
O 5 aqui vai distribuir, 5 vezes 48 é igual a 240, 5 vezes menos y, menos 5y, igual a 7y. E, o 5y vai para o outro membro positivo, 7y mais 5y é igual a 12y, o 12 está multiplicando, vai para o outro membro dividindo. 240 dividido por 12 é igual a 20. Então, o valor de y é igual a 20. Eu descobri o valor de uma variável, eu sei então que o x é igual a 48 menos y. Sabendo que o y é 20, eu substituí aqui por 20, e 48 menos 20 é 28. Tá aí o valor das... Ele pediu isso, né? Calcule esses números. Esses números, então, são 20 e 28, ok? Um outro exemplo, e esse exemplo aqui, ele é semelhante, mas ele traz uma dificuldade a mais, porque a gente aqui não está lidando com uma simples proporção. Se vocês olharem o sisteminha aqui, é uma proporção múltipla, que tem mais de tem 3 ou mais razões. Até então, a gente estava vendo proporção só com 2 razões, igualdade de 2 razões. Aqui eu tenho uma proporção múltipla, com 3 razões, igualdade de 3 razões. Como que eu vou resolver esse sisteminha? Olha, novamente, existem várias formas de resolver isso aqui. Eu vou resolver de uma forma, e para resolver dessa forma, eu vou precisar mostrar uma propriedade que eu não mostrei para vocês. Antes, vamos ler a questão. A quantia de 61.600 deverá ser repartida entre os irmãos Carlos, Lúcia e Marcos, e a parte que caberá a cada um deles deverá ser diretamente proporcional aos números 5, 4 e 2, respectivamente. Com base nessas informações, qual o valor que cada um receberá? Primeiramente, vocês têm que entender o exercício para montar esse sistema, porque digamos que a prova não tivesse esse sistema para vocês, que vocês tivessem que montar esse sistema. Então, precisa entender o que o exercício pede e saber como montar. Olha só. A quantia de 61.600 deverá ser repartida entre os 3 irmãos. Então, concorda que Carlos vai receber uma quantia, Lúcia vai receber outra quantia e Marcos vai receber uma outra quantia, e que se eu somar essas 3 quantias vai dar 61.600, que é o que vai ser repartido. Então, eu montei a minha primeira equação, foi assim que eu montei a minha primeira equação. Carlos recebeu uma quantia que, somado com a quantia que Lúcia recebeu e somado com a quantia que Marcos recebeu, vai resultar em 61.600. Ok, essa é a minha primeira equação. E o exercício também diz o seguinte, a parte que caberá a cada um deles, ou seja, essa parte aqui que eu chamei de C, que Carlos ganhou, essa parte aqui que eu chamei de L, que Lúcia recebeu, e essa parte que eu chamei de N, que Marcos recebeu, deverá ser diretamente proporcional aos números 5, 4 e 2. Como que eu escrevo isso? Significa que a quantia que Carlos recebeu está para 5, é proporcional a 5. A quantia que a Lúcia recebeu está para 4, é proporcional a 4. E a quantia que Marcos recebeu é proporcional a 2, está para 2. E se é diretamente proporcional, todas essas razões são iguais, são proporcionais. Foi assim que eu montei essa proporção, essa segunda equação, ok? Mas como que eu resolvo isso? Antes de mostrar a resolução desse sisteminha, deixa eu mostrar para vocês algumas outras propriedades de proporção. Uma das propriedades diz assim, os extremos podem ser trocados e a proporção ainda será verdadeira. Como assim? Repare essa proporção, 3 está para 8, assim como 15 está para 40. É uma proporção? Sim, é uma proporção. Por quê? Multiplica 3 por 40, dá 120. Multiplica 15 por 8, também resulta em 120. Então, e se você também preferir, se você quiser, se você dividir 3 por 8, vai dar o mesmo valor que 15 por 40, porque são razões com números diferentes, mas que representam o mesmo valor. Então, isso aqui é uma proporção. Se eu pegar os extremos, quais são os extremos dessa proporção? O 3 e o 40. Se eu trocar eles de lugar, ficar assim, o 40 veio para cá, o 3 veio para lá, vai continuar sendo uma proporção. Por quê? Faz assim. Como que eu verifico que essa igualdade aqui é realmente uma proporção? Pega o 40 e multiplica por 3. Produto dos extremos deve ser igual ao produto dos meios. 40 multiplicado por 3 dá 120.
15 por 8 também dá 120. Então, isso aqui continuou sendo uma proporção. Só uma observação. Quando eu faço isso, eu troco, claro que os valores aqui mudaram. 3 dividido por 8 resulta em um valor, 40 dividido por 8 resulta em outro valor. Mas quando eu troco os extremos, ela não deixa de ser uma proporção, continua sendo uma proporção. Então, toda vez que vocês tiverem que manipular uma proporção, vocês podem fazer isso, trocar os extremos de lugar, que não vai deixar de ser proporção. Outra coisa que vocês também podem fazer é trocar os meios de lugares. Por exemplo, repare essa proporção aqui. 1/6 está, 1 sobre 6 está para 7 sobre 42. Nessa proporção, quais são os meios? Os meios são 7 e 6. 1 e 42 são os extremos. Se eu trocar os meios de lugar, continuará sendo uma proporção. Trocando eles de lugar, o 6 veio para cá, o 7 foi para lá. Se você multiplicar 1 vezes 42 dá 42, se você multiplicar 6 vezes 7 dá 42. Continuou sendo uma proporção. Então, toda vez que você for mexer, manipular uma proporção em algum cálculo, você pode trocar os extremos de lugar, que vai continuar sendo proporção. Você pode trocar os meios de lugar, que vai continuar sendo uma proporção. Você também pode fazer o seguinte, e essa aqui é uma das propriedades que vai ser muito útil na resolução do último exemplo que eu dei para vocês. Repare aqui, eu tenho essa proporção, 5 está para 6, assim como 15 está para 18. É uma proporção? Sim, é assim. Por quê? 5 vezes 18 é 90, e 15 vezes 6 também é 90. Então, se o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, eu tenho uma proporção. Se você somar os numeradores dessas duas razões, no caso 5 com 15, nesse caso vai resultar em 20. E se eu somar os denominadores dessas duas razões, no caso 6 com 18, vai resultar em 24. Eu consegui, através desse cálculo, encontrar uma outra razão, 20 sobre 24. Essa razão que eu acabei de encontrar, ela também tem o mesmo valor que as outras razões. Se você fizer 5 dividido por 6, vai resultar em 0,833333, enfim. Se você dividir 15 por 18, vai resultar em 0,833333. Se você pegar 20 dividido por 24, vai resultar em 0,83333. Então, essas três razões, 5 sobre 6, 15 sobre 18 avos e 20 sobre 24 avos, têm o mesmo valor, 0,83333. Se elas têm o mesmo valor, elas são iguais. Por mais que elas estejam escritas, são frações escritas por números diferentes, elas representam o mesmo valor. Então, aqui eu tenho uma igualdade de três razões. Continua sendo uma proporção, tá bom? Mas, olha que interessante, eu consegui obter uma terceira razão proporcional às outras duas que eu tinha. Como que eu consegui obter essa terceira razão, que é essa 20 sobre 24 avos? Como que eu consegui obter essa razão aqui? Somando os numeradores e somando os denominadores, ok? Uma última propriedade aqui para vocês é que toda vez que você tiver uma proporção, você pode manipulá-la da seguinte forma. Aqui eu tenho 2 está para 3, assim como 14 está para 21 avos. Se você pegar e inverter as duas razões, o 3 está embaixo, vai para cima, o 21 está embaixo, vai para cima. Fica da seguinte forma. Eu inverti, tá vendo? Essa primeira razão eu inverti, essa segunda razão eu inverti. Isso não vai alterar a sua proporção, vai continuar sendo uma proporção. Errado seria se você invertesse só essa razão aqui, aí mudaria, aí deixaria de ser uma proporção, tá? Se você inverter só essa e não inverter essa. Ou se você inverter só essa razão aqui e não inverter essa aqui, tá bom? Agora, se você inverter as duas razões, vai continuar sendo uma proporção. Por quê? Repare só, 2 vezes 21 dá 42, 14 vezes 3 também dá 42. Essa aqui eu inverti, as duas razões. E veja só, continuou sendo 2 vezes 21 e 3 vezes 14. Continuou sendo uma proporção. Tanto 3 vezes 14 resulta em 42, quanto
21 vezes 2, continuou sendo uma proporção. Claro que eu mudei as razões, mas continuou sendo uma proporção, porque o produto dos extremos continuou sendo igual ao produto dos meios, ok? E eu também posso mudar essas razões de lugar. Aqui está 3 meios é igual a 21 sobre 14 avos. Eu posso escrever 21 sobre 14 avos está para 3 meios, que isso não vai deixar de ser uma proporção, tá bom? Posso trocar as duas de lugar. Continua sendo uma proporção, tá certo? São propriedades que são úteis na hora dos cálculos e por isso estão sendo abordados aqui, tá certo? Vamos voltar para o nosso exemplo. Resolvendo esse sisteminha aqui. Vou passar de folha para ter uma folha mais limpa. Como que eu, Amanda, resolveria isso aqui? Claro que tem outras formas. Tá vendo essa proporção aqui? Eu faria da seguinte forma. Vou colocar aqui para baixo para vocês. Eu ia somar os numeradores, somar os denominadores. Posso fazer isso? Posso, é uma propriedade das proporções. O que eu ganharia com isso? Somando os numeradores e somando os denominadores, ficaria assim, C mais L mais M, não sei o valor dessas incógnitas, mas eu sei que C mais L mais M é igual a 61.600. Então, eu vou substituir C mais L mais M por 61.600. E eu sei que 5 mais 4 mais 2, que é a soma dos denominadores, é igual a 11. O que eu ganho com isso? Eu ganho uma terceira razão. Essa aqui é uma razão que, pelas propriedades das proporções que eu acabei de mostrar para vocês, é igual às outras razões que eu tinha. Eu tinha C está para 5, L está para 4 e M está para 2. Todas elas eram iguais. Tá vendo o sinal de igualdade? Além disso, 61.600 sobre 11 é igual a essas outras três aqui. Então, eu vou igualar, vai ficar assim. Aí, olha só o que eu vou fazer. Para encontrar o valor das minhas variáveis, que eu quero encontrar o valor de C, de L e de M, eu vou trabalhar com duas razões de cada vez. Aqui eu tenho 4 razões, 4 frações. Eu vou pegar duas de cada vez. Quais frações eu vou pegar? Obviamente que eu vou pegar uma que tem variável, e aí eu não vou pegar outra que tem variável também, porque senão vai ficar duas variáveis na continha. Eu vou pegar uma que tem a variável e vou pegar a fração que não tem a variável, que é essa última aqui, 61.600 dividido por 11. Então, vai ficar assim. Vou trabalhar com essas duas primeiramente. Tá vendo que todas elas são iguais? Então, eu peguei essas duas. A igualdade dessas duas. Vou trabalhar com elas e depois eu trabalho com as outras. O que nós temos aqui? Uma proporção. 6 está para 5, assim como 61.600 está para 11. Se é uma igualdade de frações, uma igualdade de razões, eu posso multiplicar cruzado, ou seja, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Fica assim. Continha básica, 11 vezes C, 11C, 61.600 vezes 5, 308.000. 11 está multiplicando, vai dividindo, 308.000 dividido por 11 é 28.000. Então, encontramos aqui a nossa variável C. Vamos encontrar as outras. Tu pode substituir aqui o C por 28.000 e pegar 28.000 está para 5, assim como L está para 4. Pode fazer isso. Ou você pode pegar L está para 4, assim como 61.600 está para 11, já que todas estão igualadas, entendeu? Vou pegar da seguinte forma. L está para 4, assim como 61.600 está para 11. Se é uma proporção, posso multiplicar cruzado. L vezes 11 é igual a 61.600 vezes 4. Então, 11L é igual a 246.400, o 11 está multiplicando, vai dividindo. Então, L é igual a 22.400. Achei a minha segunda variável. Falta encontrar o valor de M. Eu posso pegar 28.000 está para 5, assim como M está para 2. Eu posso pegar 22.400 está para 4, assim como M está para 2. Ou eu posso pegar M está para 2, assim como 61.600 está para 11. Qualquer maneira que você fizer, você vai encontrar M igual a 11.200, tá certo? É assim que eu resolvi, usando uma propriedade das proporções. Espero que tenham entendido. Espero que ajude vocês a resolver a atividade, que seja útil para vocês. Vai anotando as dúvidas. Sexta-feira a gente tem uma aula virtual
tá bom? Onde vocês podem colocar as dúvidas, se vocês quiserem. Também vai ser disponibilizado no roteiro os meus contatos, se vocês quiserem entrar em contato, a gente vai marcando um horário, se for necessário, e estudando o que for preciso, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima.